Olá, como é que você está? Mais um Mente e Coração. Hoje nós vamos conversar sobre alimento para a alma. Muito bem, já se passou a época onde espiritualidade era um assunto reservado para os templos, para os lugares sagrados. Nós sabemos agora, e a ciência se rendeu a esse fato, de que espiritualidade é importante sim. Eu diria essencial para uma boa qualidade de vida no nosso tempo. É claro, quando psicólogos, psiquiatras falam sobre a relevância da fé, eles estão pensando em qualquer tipo de fé. Agora, quando nós aqui do Mente e Coração falamos sobre espiritualidade, nós estamos pensando em algo um pouco mais específico. O que é espiritualidade, afinal? Normalmente, eu não sei você, mas quando eu ouvia falar sobre isso, essa palavra espiritualidade, eu pensava em espíritos, pensava em fantasmas, energias cósmicas, passeando pelo universo, você atrair ou repelir coisas a partir das suas palavras, quase um mundo encantado assim, mágico, de filme, de Hollywood. Mas não é bem assim, é mais simples do que parece. Espiritualidade é um relacionamento com o Deus que é Espírito. É isso mesmo. Quando você se relaciona com Deus, e aqui no caso nós estamos falando de um relacionamento com Deus através de Jesus, você tem a sua espiritualidade. Então, espiritualidade tem a ver com relacionamento. Agora, você já reparou aí, você clicou no título do nosso vídeo, e está escrito aí, alimento para a alma. Por quê? Porque esse Deus com o qual nós nos relacionamos, Ele nos alimenta. Tem um tipo de alimento que você precisa e, para falar a verdade, eu vou chamar alguém aqui muito mais competente para falar sobre isso. Jesus. Mateus 4,4 diz assim, Jesus numa situação de jejum, 40 dias no deserto, sendo tentado por Satanás. Mas ele diz assim, num determinado momento, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ele faz uma citação de Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. E ele compara a palavra que sai da boca de Deus com um alimento. Olha, para facilitar para você, pensa naquele elogio que você recebeu. Pensa no melhor elogio que você recebeu. Como é que você se sentiu? Eu já recebi elogios que me deixaram mais animados do que se eu tivesse tomado um copão de café. Se eu tivesse tomado uma xícara de chá mate. Bom, lá na minha terra se toma muito chá mate. Agora, talvez você vai se lembrar de uma palavra tensa, uma palavra pesada, que foi mais amarga do que se você tivesse comido jiló. É assim que funciona. Você tem fome. Você tem fome física. Sua mente tem fome de conhecimento. Mas a sua alma tem fome de espiritualidade. E como a gente já conversou aqui, significa que a sua alma tem fome de relacionamento com Deus. Ouvir o que Ele tem a dizer sobre a sua vida. Ouvir o que Ele tem a dizer sobre seu passado, sobre seu futuro. Ouvir de Deus quem você é. Ouvir de Deus como vai ser a sua vida. Ouvir de Deus que Ele está fazendo companhia para você. Isso é alimento para a alma. Agora, assim como o alimento físico, aqui referenciado por Jesus através do pão, a vida espiritual ou o alimento espiritual também tem um certo processo. Primeiro, você precisa dele todos os dias. Para dizer a verdade, você precisa dele a todo momento. Mas às vezes você belisca, sabe? Você está no trabalho, você belisca esse alimento espiritual. Você faz uma breve oração, você se lembra de um versículo bíblico. Às vezes você se senta com tempo para fazer uma lauta refeição. Você come de todas as nutrientes, todas as proteínas, carboidratos, tudo que tem relacionado a esse alimento. Talvez você possa traduzir isso por aquela devocional mais longa,
por aquela leitura bíblica mais aprofundada, por aquele canal do YouTube, como esse agora, que você está assistindo, onde você ouve uma mensagem de forma mais demorada. Seja um lanche rápido, seja uma refeição mais demorada e mais rica, nós estamos o tempo todo nos alimentando e a sua alma está sendo o tempo todo alimentada. Acontece que, às vezes, a gente tem a experiência de comermos fast food demais. A gente se alimenta de fast food por aí. Fast food espiritual. Nós nos alimentamos de vídeos que nos falam mensagens rasas. Às vezes nós frequentamos uma igreja que não tem uma palavra, não tem uma mensagem muito profunda. Às vezes nós fazemos um curso de religião bem superficial. Olha, bem vagabundo, se eu puder dizer essa palavra aqui. Às vezes a gente fica só beliscando lições, beliscando ideias, beliscando dicas, como se a gente tivesse ido visitar um guru numa montanha e saído de lá com uma pequena lição para o dia a dia. Não, estou falando de alimento mais sólido, de alimento mais poderoso. Agora, claro, você está aí encarando esse relacionamento com Deus, o que Ele tem para dizer e para ministrar na sua alma como um alimento, e você pensa assim, bom, é só me aproximar de Deus e é só me alimentar. O que mais pode acontecer de errado? Bom, você sabe que quando a gente se alimenta de alimentos físicos, a gente faz uma refeição física, no mundo que nós vivemos, há muitos distúrbios. Muita gente entra em contato com a palavra de Deus, muita gente entra em contato com o que Ele tem para ministrar nas nossas vidas e parece que não absorve bem. Tem muita gente frequentando igrejas há anos, anos e anos e nunca tem uma certa robustez, um certo vigor para a vida. Tem muita gente que lê muitos livros e parece que não aprende nada nunca, parece que a alma nunca é abastecida com aquilo que ele se alimenta. Sabe por quê? Porque os distúrbios alimentares físicos têm a sua contraparte em distúrbios alimentares espirituais. Eu vou te mostrar. Os termos que eu vou referenciar aqui, falar aqui para vocês, eles são termos impopulares nos dias de hoje. Mas eu queria traduzir a gravidade desses problemas para você. Você quer alimento de Deus, você quer o seu mundo interior preenchido, você quer uma resposta para aquela pergunta: por que é que eu tenho tudo, mas ao mesmo tempo sinto um vazio enorme? Muito bem, já demos a resposta, o alimento de Deus. Mas preste atenção nestes 3 distúrbios espirituais que impedem você de processar essa palavra dentro de você, esse relacionamento de Deus dentro de você. Impede você, digamos que a sua alma, de ter os nutrientes necessários para ela se fortalecer no dia a dia. O primeiro deles eu chamo de bulimia espiritual. É o que você ouviu mesmo. Eu falei que os termos seriam polêmicos. Bulimia espiritual é o quê? A pessoa aparentemente recebe um conteúdo espiritual, seja da Bíblia, uma pregação, uma reflexão, um momento de oração, mas ela bota para fora rapidamente. Sabe, aquilo não fica ali dentro da pessoa, sendo alvo de reflexão, de meditação. A comida espiritual não assenta na alma. Logo, logo ela é posta para fora. São pessoas que ouvem todo tipo de mensagem espiritual, mas nunca param para refletir no que elas acabaram de ouvir. Logo elas já emendaram um trabalho, logo elas já emendaram uma atividade. Olha, assim como a comida é tempo de se fazer um descanso, ou como se diria na minha terra, fazer quilo, ou como se diria em alguns lugares do país, fazer uma cesta. É preciso fazer quilo, deixar aquele alimento espiritual na alma, enriquecendo o seu mundo interior. E para isso é necessário descanso. Não coma a palavra de Deus correndo. Não coma alimento espiritual para a sua alma correndo, como se estivesse apressado para ir para algum lugar e talvez você sinta que esteja. Alimento espiritual requer tempo para você gerir aquilo, administrar aquilo dentro de você.
Agora, existe um segundo distúrbio alimentar e espiritual que é grande inimigo daqueles que ambicionam ter uma espiritualidade mais profunda e que ajude na qualidade de vida no seu dia a dia. Esse distúrbio se chama anorexia espiritual. É, isso mesmo. Anorexia espiritual é quando a pessoa não sente vontade de se alimentar espiritualmente. Ao contrário da bulimia espiritual, ela sequer tem fome, ela sequer presta atenção na necessidade da sua alma. Você sabe que nessa terrível doença, nesse terrível distúrbio, a pessoa simplesmente não se alimenta. E vai emagrecendo, perdendo vigor, perdendo vício e vai ficando suscetível a todo tipo de doença. É a mesma coisa quando você ignora a fome da sua alma. Você está vivendo a sua vida e a sua alma está clamando por algo que a preencha. Uma palavra, uma mensagem, um conteúdo espiritual, um propósito, um significado que venham da parte de Deus, mas você tapa os ouvidos, você ignora o clamor, você ignora tudo como se fosse, sabe, um pai relapso que não atende ao choro de um filho faminto, não dá a mamadeira, não serve a papinha e você começa a se comportar assim com o seu mundo interior. A sua vida é só o material, é o dinheiro, é o carro, casa, filhos, comida, prazer sensorial e nada de alimentar a alma. Chega uma hora que o seu mundo interior colapsa. Você vai ficando fraco, fraco por dentro, frágil, suscetível a todo tipo de desespero espiritual. Pessoas que não se alimentam de um conteúdo espiritual robusto, pessoas que não alimentam a alma, costumam ser facilmente seduzidas nos seus momentos de desespero por qualquer promessa de preenchimento, completude ou felicidade. Olha, e não importa a escolaridade não. Não importa se você é PhD, não importa os títulos demais que você tenha, ou as credenciais de trabalho ou experiência. Tem muita gente muito bem escolada, tem muita gente muito bem sucedida que é facilmente enganada por um guru oportunista. O último distúrbio alimentar e espiritual é a obesidade mórbida espiritual. Assim como a obesidade mórbida, que é um terrível distúrbio, faz com que a pessoa se alimente sem parar, sem exercícios, com uma disfunção no próprio organismo, que faz com que ela ganhe peso sem parar. Assim também tem algumas pessoas que são grandes cabeções. Aprendem tudo de Bíblia, leem muitos teólogos, tomos de 500 páginas, 600 páginas, veem discussões na internet sobre todo tipo de corrente teológica, pensam sobre assuntos espirituais, citam filósofos, citam pastores, citam gurus, têm na ponta da língua várias lições, mas não se exercitam, não têm uma dieta equilibrada e acabam por somar apenas conhecimento. É gente que fala bonito, gente que tem sempre uma palavra esperta, inteligente, sagaz e até mesmo sábia, mas na própria vida não consegue aplicar isso. Então ele vai se avolumando de conhecimento, se inchando de conhecimento, mas por dentro está vazio. É daí que vem, por exemplo, grandes escândalos. Você deve ter visto isso já. Uma pessoa que você admirava por causa de sua pretensa espiritualidade profunda. E lá na frente ela desmorona, como qualquer outro que desconhece todo tipo de verdade espiritual que possa alimentar a sua alma. Na Bíblia nós tínhamos, por exemplo, os fariseus. Os fariseus eram grandes colecionadores da palavra do Senhor. Sabiam de cor, conheciam a lei de trás para frente, mas não aplicavam, eram grandes hipócritas. A gente tem que se livrar disso. Olha, você e eu precisamos de alimento para a alma. Mas eu queria deixar você essa semana com o seguinte recado. É verdade que nós precisamos de alimento espiritual, mas é verdade que mesmo recebendo alimento espiritual, nós podemos desperdiçá-lo. Lembre-se, você precisa de tempo de reflexão para esse alimento espiritual. É necessário dar atenção para a fome da sua alma,
parar o que você está fazendo para poder alimentar o seu espírito. E é necessário que você pratique aquilo que você aprende, para que a sua vida tenha profundidade e não seja só um mero inchaço de verdades espertas e sábias. Bem, nós ficamos com essas dicas de alimentação espiritual e eu prometo a você que nas próximas semanas nós vamos aprofundar esse tema. Então, eu te vejo lá.